Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Korach. Em Parashat Korach tem a parte famosa da Parashat Korach, que é a discussão entre Korach e Moshe. Mas tem a parte que a gente não sempre presta atenção, que é quem era a vítima real de toda essa discussão. A vítima real não era Moshe, porque Korach concordou com a posição do Moshe. Korach não discutiu que Moshe, ele que foi escolhido por Hashem para ser o líder do povo, Moshe é quem tirou o povo do Egito. Com isso não dava para discutir. A discussão era sobre a posição, o posicionamento do Aaron. Korach estava discutindo com a posição do Aaron como Kohen Gadol, e na verdade a vítima real de toda essa história era Aaron. Só que de toda essa história a gente aprende uma lição incrível, e a gente entende porque a Mishnah diz Hevem talmidav shel Aaron, seja disciplino do Aaron, aprenda do Aaron. Então vamos ver o posicionamento do Aaron. Korach veio fazendo muito barulho, organizou manifestações, foi conversar com Moshe, organizou 250 pessoas importantes no povo para falar com Moshe que tem que tirar Aaron desse cargo que ele tem e que todo esse povo apoia Korach. E Aaron, o que Aaron fez? Simplesmente ficou quieto. Aaron seguiu com a verdade dele. Aaron deixou a verdade trabalhar para ele. Porque não sempre quem grita é quem tem razão. E não sempre quem tem razão é quem grita. Mais do que isso, Aaron, depois de tudo isso, logo depois da história que aconteceu, a gente sabe que Korach morreu, as pessoas morreram, e a Parashá conta também de uma praga que aconteceu no povo. E quem foi esse que foi salvar o povo? Aaron. Sem pedir muito reconhecimento, sem condicionar a salvação com pedir desculpas dele, Aaron simplesmente foi com a verdade dele. E do Aaron nós aprendemos uma lição incrível. A Mishnah em Masechet Avot diz: Eis o Gibor hakovesh et yitzro. Quem é o forte? Quem consegue controlar o desejo dele? Normalmente, a gente vê desejos como coisas negativas, como desejos mundanos. Mas todo ser humano tem um desejo básico de ser amado. E quando a gente fica em uma situação que as pessoas estão discutindo com a gente, as pessoas pensam diferente, muitas pessoas estão fazendo uma gritaria, muitas pessoas estão fazendo barulho. Quem quer ser amado tem um dilema. Ele pode tentar abrir a boca, tentar se defender, mas normalmente não adianta muito. O público não quer escutar. O público quer simplesmente que você vai pensar que nem eles. E tem os inteligentes, que são Mitam Lidav Shel Aaron, os discípulos do Aaron, que nessas horas fiquem quietos, fiquem calados e deixem a verdade fazer o trabalho dela. Porque normalmente ela que vence. Tá certo, a verdade ela não trabalha tão rápido, mas
trabalha, funciona assim. Muitas vezes a gente chega em lugares que nós, como pessoas que temos valores, temos Torah e Mitzvot, nós seguimos umas certas leis, nós chegamos em lugares que agem diferente do que a gente. E logo no começo, ou talvez pouco depois do começo, as pessoas começam a falar: ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Etc. E tem pessoas que tentam se envolver, se discutir, se defender. E tem pessoas que não respondem muito. As pessoas falam que simplesmente isso é a religião que eu sigo, isso é a minha religião, e assim que foi criado, e assim que eu faço. Se faz sentido ou não para vocês, não sei, não vou discutir, porque eu não vou mudar, mas não vou discutir demais. As pessoas fiquem com a verdade, apesar que é menos confortável. E o que acontece normalmente? Que um dia as pessoas começam a abrir os olhos e começar a até valorizar as suas condutas. As pessoas começam a valorizar os valores que você tem. Porque você simplesmente deixa a verdade trabalhar para você. E quando chega em assuntos de Torá e Mitzvot, mais ainda. David HaMelech, ele já nos ensinou: Im takum alai milchama bezot ani poteach. Aonde lançam guerra contra mim, lá estou seguro. Se os outros prestam atenção que sou diferente e eles tentam me agarrar por lado deles, então eu sei que estou seguro no meu lado. Aaron sabia que gritar, discutir, não recompensava, não ia funcionar. A única coisa que funciona assim é a paciência e deixar a verdade trabalhar. Isso é a lição muito profunda, a mensagem que nós temos que aprender de Aaron para a nossa vida do dia a dia. Muitas vezes em nossa vida não tenta se defender, não tenta representar a verdade, porque ela sabe trabalhar melhor do que todo mundo. Só deixa ela trabalhar. Saiba, ela trabalha um pouco lento, até que as pessoas abrem os olhos, mas quando eles abrem os olhos, você que sai o vencedor. Shabbat Shalom.